Esse é o objetivo principal, né, de centralizar e facilitar o acesso tanto das empresas quanto daqueles que trabalham no dia a dia com essas respostas ao judiciário. Então, a base normativa, ela vai desde a CLT, né, também tem o Código de Processo Civil, que foi alterado pela 14195, em 2021, a Resolução 455, que foi quem pegou o artigo 246 do Código de Processo e regulamentou, né, o que de fato é o domicílio judicial eletrônico, colocando algumas regras e sanções. E a portaria número 46, ela vem para justamente fixar um cronograma. Inclusive, recentemente, no dia 23, teve uma atualização por um motivo infeliz, que é justamente a calamidade no Rio Grande do Sul. Então, aquelas empresas que estão na região afetada tiveram os seus respectivos prazos prorrogados, né? Então, essa portaria número 46, ela veio para disciplinar o cronograma de cadastro daquelas empresas que são obrigadas a estarem vinculadas ao DJE, tá? E aí vem a primeira pegadinha, né? A primeira confusão, até porque recentemente também teve para as empresas um prazo para se cadastrar em outro domicílio, só que é o domicílio eletrônico trabalhista, o DET, né? Então, muita gente ficou sem saber e confundindo o DET com o DJE, são coisas distintas, ambos são domicílios, na sua estrutura são plataformas que visam centralizar comunicações, né? Mas tem uma diferença significativa, que é o quê? A esfera em que eles atuam. O DET, o Domicílio Eletrônico Trabalhista, ele trabalha com a esfera administrativa, né? É um programa do governo federal que visa ter essa aproximação entre os auditores fiscais do trabalho, né, e os empregadores. Então, é muito relacionado ao próprio Ministério do Trabalho, as suas ações de fiscalização para com os seus empregadores. Não existe mais envio através de cartas ou mesmo outras formas de comunicar que geravam custos e não eram céleres, né? Então, a partir do domicílio eletrônico trabalhista, agora também esses empregadores passam a receber em seus respectivos endereços, em seus respectivos plataformas digitais, todas as comunicações advindas dos auditores fiscais do trabalho, né? Já o domicílio judicial eletrônico, como eu expliquei, ele é uma iniciativa do Poder Judiciário. Então, são comunicações processuais, né, advindas de diversos tribunais, e essa é a grande diferença, é a esfera em que eles estão inseridos. Um é o judicial e o outro é o trabalhista, e eles não se comunicam, são plataformas distintas, né, cada uma com o seu manuseio e regras próprias, inclusive em relação a prazo. Aqui nessa apresentação que eu vou disponibilizar para vocês, tem inclusive alguns QR Codes que vai facilitar, exemplo desse, que tem vídeos, né, e o próprio manual de cada uma dessas plataformas, tá? Aqui são alguns números que o CNJ traz, como já está hoje, qual é o retrato do domicílio judicial eletrônico hoje no país, né? Então, seriam 2 milhões de comunicações já enviadas, sendo delas 89% intimações, né? 42 tribunais já estariam totalmente integrados, e até o final desse ano todos estarão, pelo menos é a perspectiva do CNJ. Aqui no Amazonas, especificamente, o trabalhista ele já está 100% concluído, né? E o Tribunal de Justiça ele ainda está em fase de andamento, até porque, como eu mencionei, teve agora uma decisão de utilizar um outro sistema, né, unificar todos os processos, tanto capital quanto interior, no Projude, então isso também demanda um tempo para que a tecnologia ajuste essas questões, então acaba impactando também nessa fluidez do andamento do DJE, tá?
São 20 milhões de empresas que poderiam se cadastrar nesse procedimento. Então, essa é uma perspectiva muito otimista do CNJ, ele coloca como se todas as empresas fossem se cadastrar, mas ela mesmo menciona que alguns perfis têm esse cadastro como facultativo, né? Então, essa é uma escala bem otimista. Hoje, o número é muito inferior a esse, até porque somente em 2023, 9 mil instituições financeiras foram cadastradas, e agora que está sendo o prazo para as grandes e médias empresas se cadastrarem, né? Então, existe aí um lag ainda muito grande para se chegar nesse objetivo, tá? Em relação aos tribunais, né, já 1 milhão de processos já estariam aí sob a égide do DJE, e 95% das informações processuais nas esferas judiciais, nas esferas estaduais, já estariam também no contexto do domicílio judicial eletrônico, tá? Quem utiliza, e aí vai muito, eu volto para quem entrou por agora, eu agradeço a participação, e se possível, no canto inferior direito aqui, onde tem um triângulo, um quadrado e um círculo, né, no ícone de atividades, tem duas enquetes abertas, e aí justamente para eu saber um pouquinho o perfil aqui de quem está participando com a gente, e aí vai me guiar um pouquinho nas explicações. Se for possível responder as duas enquetes, eu fico agradecido. E justamente uma delas vai muito aqui, né, de quem utiliza o DJE. Primeiro, os tribunais brasileiros, todos eles são obrigados a implementar esse sistema, à exceção do Supremo Tribunal Federal, né? Então, à exceção do STF, todos os tribunais, independente da esfera, se comum, trabalhista, eleitoral, todos eles devem se submeter a essa nova plataforma, ou seja, suas comunicações devem passar a ser encaminhadas para o DJE, tá? E aí você pensa que é um mundo, um contexto muito grande, com plataformas distintas, e, obviamente, esse fator de centralizar acaba sendo muito positivo, principalmente para o advogado, que hoje teria que entrar em plataforma para ter acesso a algumas notificações, algumas comunicações. Claro que tem ajustes a serem feitos, como a gente vai ver um pouco mais na frente, mas a intenção, o objetivo é muito interessante, né? E se bem implementado e se corrigidas as falhas, certamente vai gerar uma efetividade muito maior no trabalho junto ao Poder Judiciário. Cadastro obrigatório, né? Os entes federativos, né, a União, estados, distritos, municípios, entidades da administração indireta, as empresas públicas e as empresas privadas, né? As empresas privadas aqui, teve até na portaria 46 e na resolução 455 do CNJ, teve que fazer até um certo tipo de errata, porque inicialmente ficou um pouco dúbio a questão da obrigatoriedade para as microempresas e pequenas empresas, né? Aparentemente era um cadastro facultativo, como dizia literalmente o texto das resoluções, né? Médio e grande porte são obrigadas, né? Tanto que o prazo se encerra depois de amanhã, dia 30, e para as pequenas empresas e microempresas, mencionava ser facultativo. Só que o próprio texto mencionava que esse tipo de empresa, quando vinculada à rede SIM, né, ela não precisava se cadastrar. Mas não porque ela não vai se fazer valer do domicílio, mas porque o próprio governo, né, o próprio sistema vai se valer do e-mail já cadastrado na rede SIM para fazer as devidas comunicações. Então, não é porque o pequeno e o microempresário não vai precisar se cadastrar, mas é porque eles já estão cadastrados por um outro sistema, e através desse outro sistema, o domicílio já vai se valer para encaminhar as comunicações, tá? E aqueles que não estão na rede SIM são obrigados a fazer o cadastro no DJE. Então,
resumo, acaba sendo também obrigados os microempresários e as empresas de pequeno porte, tá? Pessoas físicas, a partir de 1º de outubro, também poderão fazer os seus cadastros, esse sim, de caráter facultativo, tá? Então, aqui tem um cronograma, como eu já tinha mencionado anteriormente, né? Os bancos e instituições financeiras teve o seu prazo encerrado ano passado, né? Então, essa primeira etapa já tinha sido concluída em 2023. Estamos aqui na ponta do término do cadastro das empresas privadas, e aí, em sequência, vem as empresas públicas e, por fim, as pessoas físicas, tá? E aí, como funciona, né? Como funciona? Os tribunais, em suas comunicações, precisam encaminhar esses seus atos para o DJE, para o domicílio, né? E aí vou dar um exemplo, uma citação, um novo processo. Chegou um novo processo e precisa citar a empresa que consta no polo passivo da demanda. Pela legislação, o tribunal ele tem 2 dias úteis para poder fazer essa comunicação junto ao domicílio judicial eletrônico, né? Então, chegou a citação no domicílio, imediatamente, através do e-mail cadastrado pela empresa, essa citação fica disponível para leitura, né? Então, essa citação ela vai estar disponível no domicílio do empregador para leitura. Especificamente em relação à citação, que foi o exemplo que eu dei, a legislação prevê um prazo de 3 dias úteis para que a empresa tenha ciência desse documento, tenha ciência da citação, né? E a partir daí, feita essa leitura, havendo o recebimento, né? Tendo havido a confirmação da leitura, há imediatamente uma informação gerada para o tribunal, no sentido de que aquele prazo ele já pode passar a fluir. Então, isso tudo automaticamente, tudo eletronicamente, apenas através dos cadastros e dos acessos direcionados pelo empregador, que a gente vai falar um pouco mais na frente, porque é um ponto bem delicado essa questão de quem você vai dar e como você vai dar o acesso para as pessoas terem disponibilidade em relação a essas comunicações processuais, tá? Então, aqui algumas funcionalidades, né, do próprio sistema. Através do DJE, o empregador ele vai ter esse endereço virtual, né? Então, todas as comunicações passam a ser centralizadas ali. Então, para empresas que estão em mais de uma comarca, em mais de uma cidade, independentemente dos tribunais que eles tenham processo, todos vão ser recepcionados no mesmo domicílio, né? Então, no todo domicílio. Boa noite, Cleide, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, todas vão ser recepcionadas nesse mesmo local, facilitando o acesso e a sua destinação em relação a providências jurídicas, né? Além disso, tem ferramentas de que você pode ser alertado dessas novas notificações, então você pode ir lá clicar numa ferramenta de que você recebe e-mails assim que tiver novas notificações na sua caixa, né? E para aquelas empresas ou até mesmo escritórios, a depender de como existe essa relação, são os grandes contenciosos, né? Os grandes litigantes, eles podem contratar ferramentas específicas, ou seja, softwares que vão se comunicar com o DJE e podem fazer essa gestão de citações e comunicações através do seu próprio aplicativo, através da sua própria plataforma, né? Não necessariamente precisa entrar no DJE para fazer essa leitura, até porque tem algumas limitações no DJE, como um exemplo, para você querer fazer um filtro das suas publicações por período, ele se limita a 7 dias. Você consegue ver as publicações dos últimos 7 dias, por faixas de 7 dias.
Se você construir um API próprio, vinculando e trabalhando através da sua própria plataforma, você pode, talvez, sair, afastar dessa limitação e ter uma gestão das comunicações processuais muito mais efetiva, tá? As pessoas jurídicas. Aqui tem um videozinho, aí eu vou só, quem puder só confirmar se o áudio está chegando direitinho, que é justamente um vídeo do CNJ em que informa muito sucintamente como fazer o primeiro cadastro no domicílio. As pessoas jurídicas só poderão acessar o domicílio com o seu certificado digital e CNPJ. Para isso, é necessário que a máquina utilizada esteja com o PJE Office instalado. Para saber mais como instalar o PJE Office, acesse o endereço exibido na sua tela. Você pode optar por clicar em Seu certificado digital, em seguida, clique em Autorizar o acesso da aplicação PJE ao PJE Office, ou então clique em gov.br, em seguida, em Seu certificado digital. Feito isso, você deverá assinar o termo de adesão, caso ainda não tenha feito o autocadastro. Caso seu cadastro já esteja feito, você irá para o menu principal. Tá bem, pessoal? Então, em resumo, é o que está também escrito aqui na apresentação, né? Acessar a plataforma por esse endereço eletrônico, né? Através do certificado digital. Isso porque tem que ter uma categoria específica para entrar no Gov, não pode ser qualquer conta, tem que ser pelo menos prata, então, para ter um mínimo de certificação, né? Ler o termo de adesão e assinar, né? E a partir daí, passar a gerenciar as permissões de acesso dos usuários, né? Então, essa parte que a gente vai falar no próximo slide é bem importante para mitigar os riscos com leituras inapropriadas, antecipadas, né? Então, isso é muito importante, saber fazer as permissões de acesso. Então, vamos lá. Orientações para as empresas, né? Como eu falei, definir com muita cautela o cadastro de usuários. E aí tem 3 tipos de perfil no DJE. Tem o administrador, né? Ele possui todas as funcionalidades, né? Ele vai poder cadastrar, editar, pode vincular filiais e coligadas, que essa é uma atribuição interessante do DJE. Então, quando você cadastra a sua empresa e ele puxa os dados da Receita Federal, se a sua empresa tiver filiais, ele já vai fazer essa captura de informação, cabendo a você optar por marcar as filiais que você vai querer também receber as comunicações no DJE. Ou seja, tenho a minha matriz e 3 filiais, todas elas vão ser capturadas. Então, eu posso destinar ao Josézinho, ele vai ver só a filial 1. Mariazinha vai ver só a filial 3. Ou então eu posso conceder acesso tanto para a matriz quanto para as filiais, né? Isso vai ficar a critério de quem tem um controle maior como administrador, tá? O gestor de cadastro, ele gerencia o cadastro dos prepostos, ele tem um poder mais limitado, ele faz a gestão ali de quem pode ou quem não pode ter acesso às publicações, né? E o preposto, né? Responsável por acessar o sistema diretamente e acompanhar as comunicações, tá? Então, como eu mencionei, é muito importante definir as permissões de cada um. Então, quem vai poder ler? O preposto ele vai poder saber que chegou uma comunicação, mas não vai ter o poder de ler, de abrir, para não iniciar um prazo. Isso tem que ser muito bem definido para não gerar um risco, né? Outra coisa, algumas empresas têm optado, inclusive, por criar e-mails específicos para isso, para não confundir as caixas de entrada. Então, cria um e-mail de publicações @ nome da empresa, né? Então, DJE e destina esse endereço virtual, esse e-mail, para somente tratar das comunicações processuais, né? Fazendo uma gestão desse tipo de e-mail para não confundir com o fluxo de e-mails que já chega na sua caixa no dia a dia. Então, como se trata de algo relevante principalmente para os advogados, é a coisa mais importante do trabalho, que são as publicações, que são daí que surgem as audiências, os prazos, não se pode correr o risco de um e-mail acabar sendo esquecido em virtude
do fluxo grande de outros e-mails, ou então até parar numa caixa de spam, né? Então, uma sugestão que tem sido acolhida é justamente diferenciar esse e-mail na hora de cadastrar ele no DJE, né? Ter um fluxo bem definido e claro para todos os envolvidos. Então, reforça aí o item 1, né? Então, não é interessante ter muitas pessoas fazendo essa gestão das publicações, porque, querendo ou não, tem que ter um controle maior. Então, tem que ser poucas pessoas e pessoas de confiança que tenham a capacidade técnica para compreender a complexidade e o risco do que é tratar com publicações, né? Então, você saber com quem você está concedendo poderes reais, né, em relação à sua empresa. A empresa, além disso, obviamente, além de contar com o jurídico, né, próximo, é importante também ela mesma ter os canais de atendimento, para, no caso de dúvidas, ligar para esclarecer. Às vezes o sistema não entrou, ou então uma comunicação teve alguma falha em relação à data que você abriu, né? Você tem convicção de que abriu em uma data e consta lá que você ou não abriu, ou que abriu em outra data específica. Então, é importante ter um canal de atendimento, que hoje o mais disponibilizado é do próprio CNJ, né, responsável pela plataforma, mas à medida em que esse DJE está sendo implementado, os tribunais locais também estão se organizando para ter alguma estrutura mínima, pelo menos, para dar um suporte àqueles usuários locais, né? Então, é muito comum, tipo, eu aqui em Manaus, eu vou buscar muito mais um suporte do TRT-11, que pela minha afinidade, pela minha proximidade na atuação com a Justiça do Trabalho. Então, dificilmente eu iria pensar de primeira em ligar para o CNJ, passaria logo na minha cabeça ligar para o TRT. Então, por essa questão de praticidade e, por mais uma vez, estar próximo do usuário, é que existe a recomendação de também os tribunais locais se prepararem para ter essa demanda, para ter essa possibilidade de dar o apoio ao usuário, né? E, por fim, muito, muito claro e muito importante, é que quem você decidir dar poderes para fazer essa gestão, que ela tenha compreensão de que toda e qualquer comunicação precisa ser informada imediatamente ao jurídico da empresa, né? Então, imediatamente, chegou uma comunicação, chegou por e-mail, teve algum lembrete, você acessou o domicílio e viu alguma novidade em termos de comunicação processual, primeira coisa, antes mesmo de ler, né, antes mesmo de confirmar o recebimento, é entrar em contato com o seu jurídico para ver a melhor estratégia, né, para ver se existe alguma providência, mesmo antes de fazer a leitura dessa publicação, né, a leitura dessa comunicação processual. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Por favor. Tranquilo? Vou entender que sim, hein? Vamos lá. Prazos e penalidades. O CPC, né, o Código de Processo Civil, ele trabalha essa questão em 2 artigos, o 231 e o 246, né? Então, o que acontece? A citação, como eu já tinha mencionado antes, o tribunal ele tem a obrigação de direcionar para o domicílio em 2 dias úteis, né? Passou esses 2 dias úteis, chegando essa citação no domicílio do empregador, esse empregador ele tem 3 dias úteis para confirmar o recebimento dessa citação, né? Então, muitas dúvidas já surgiram aqui, nesse item, né? Caso o empregador ele não abra, né, ele não confirme o recebimento dessa citação, o que é que acontece? Nesse aspecto, a própria legislação já dá algumas respostas, né? Primeiro, não há o risco de ser considerado revel, ou seja, o fato de não abrir a citação pelo domicílio
não faz com que a empresa seja penalizada processualmente nesse aspecto, ou seja, ela não vai ser considerada revel, não vai ter aplicação de revelia pela não abertura da citação, tá? Mas a sua citação vai passar a ser por outro meio, ou seja, pelos correios, pelo oficial de justiça, em último caso, inclusive, por edital, que é o fluxo que já estamos habituados, é o fluxo normal hoje, né? Então, a citação vai continuar a ser tentada, só que por um outro meio, vamos dizer assim, pelo meio tradicional. Mas, ao mesmo tempo, essa não confirmação pelo réu, né, pela parte passiva, pode gerar uma multa, porque essa inércia, vamos dizer assim, pode ser considerada como um ato, um atentado à dignidade da justiça, né? Um ato atentatório à dignidade da justiça. E isso passível de uma multa de 5% do valor da causa. E aí a própria legislação menciona, salvo quando, na primeira oportunidade, essa empresa apresentar uma justificativa razoável, né? Uma justa causa para ter se mantido inerte em relação à abertura da citação. Então, minha empresa recebeu a notificação, eu tinha 3 dias e não abri a citação. No primeiro ato que eu me manifestar no processo, eu preciso apresentar uma justificativa ao magistrado do motivo de não ter aberto aquela citação pelo domicílio judicial eletrônico, sob pena de ser multado em até 5% do valor da causa. E aqui vem a primeira celeuma, a primeira questão mais polêmica, né? Alguns escritórios têm discutido isso. O Coelitache, ele é associado ao CESA, né, o Centro de Estudos de Sociedades dos Advogados, então está muito antenado a essa questão. E uma das preocupações é essa: o que viria a ser essa justa causa, né? Não existe parâmetros objetivos para isso. Então, vai ficar, mais uma vez, a critério do magistrado, né? É um conceito amplo, né? Um conceito aberto, como se menciona, como se fala. É um conceito aberto que vai ficar a critério da interpretação de cada magistrado, né? Então, isso sempre gera um risco, né? Sempre gera problemas com decisões conflitantes. A postura de uma empresa em determinado processo pode sofrer uma multa, e a mesma postura de outra empresa em outro processo pode não gerar, né? Então, isso é algo que tem gerado discussões, até mesmo para aperfeiçoamento, uma regulação particular em relação a esse ponto, para saber o que, de fato, pode ser enquadrado como justa causa, tá? Quanto especificamente em relação às intimações, que são as comunicações mais comuns, não são 3 dias úteis, né? São 10 dias corridos. E aqui eu estava até comentando com um colega por que dessa distinção, né? Poderia facilitar escolher um tipo de fluidez dos prazos, né? Um é corrido, o outro é útil. Por que não os dois, né? Em prazo útil, já que esse é o padrão adotado pelo CPC? Se não fosse 10 dias corridos, que fossem 5 dias úteis, mas padronizados, para gerar menos dúvida, menos insegurança. Então, no mesmo domicílio, vão ter comunicações que podem surgir prazos com perfis distintos, né? Então, isso poderia ser aperfeiçoado também. Em relação à intimação, chegou na caixa da empresa a comunicação, ele tem 10 dias corridos para fazer a leitura, né? Passados esses 10 dias, tem-se como lido, né? Tem-se como intimado tacitamente, é o que a gente chama de intimação tácita. Passou os 10 dias sem leitura, considera-se como intimado e não tem nenhum outro tipo de consequência gravosa, uma multa ou qualquer outro tipo de situação para a empresa que não
fizer essa confirmação de recebimento, tá? Alguma dúvida? Esse é um dos pontos mais sensíveis, assim, em relação a prazos e penalidades. Tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui o chat. Não. Beleza, então vou seguir, tá, gente? Benefícios do domicílio, né? Como eu já tinha mencionado, melhor gerenciamento das comunicações processuais, maior eficiência do processo judicial, maior celeridade dos processos e o melhor serviço para todas as pessoas, né? E aí, eu vou aproveitar a oportunidade para mencionar alguns pontos que os escritórios estão discutindo, justamente para buscar o aperfeiçoamento dessa ferramenta. E quem lida, quem está no dia a dia, né, do judiciário, sem sombra de dúvida, entende que é uma ferramenta que vai facilitar e que vai gerar muitas facilidades no processo de publicação, de comunicação, né? Porque o fato de centralizar numa única plataforma, né, e fazer com que tudo faça de forma eletrônica, né, evitando carta, evitando diligência de oficial de justiça, tudo isso acaba sendo um desperdício ao erário, né? E quando você moderniza, quando você traz os meios, você traz as novas tecnologias para facilitar encurtar esse caminho, com certeza traz vantagens não só para os magistrados, mas também para os servidores e para os advogados, né? Então, mas tem alguns pontos que precisam ser aperfeiçoados. Um exemplo, nessa plataforma, você consegue gerar alguns relatórios, né? E aí, dentro desses relatórios, você pode gerar um relatório em Excel. E aí, muitos escritórios estão reclamando de que a estrutura desses dados que são estruturados pelo DJE são precários, né? Então, precisaria de um aperfeiçoamento, né? Outra coisa que eu já mencionei anteriormente é a questão da limitação a 7 dias do período para visualização das publicações, ou seja, eu não consigo ver num horizonte de 30 dias, de um mês, as publicações do último mês, eu não consigo, eu tenho que estar limitado aí a 7 dias, tá? Outra coisa muito mais, inclusive, para quem tem um destino trabalhista, sempre se preocupa com isso, eu mencionei que quando você coloca lá o CNPJ da empresa, por ela estar vinculada à Receita Federal, ela já faz essa captura, inclusive das filiais, né? Em relação às filiais, não tem problema algum, mas a ferramenta, ela, além das filiais, ela traz uma possibilidade de unificação com o que ela chama de coligadas, né? Então, são empresas coligadas. E aí, como é que funciona isso? Eu tenho uma relação próxima com a empresa X e entendo que fazer a gestão das publicações em conjunto seria interessante. Eu mando essa solicitação pela própria DJE e a minha empresa coligada, ela tem 30 dias para confirmar essa coligação, vamos dizer assim, né? Passou 30 dias, esse requerimento ele cai e não existe nenhum tipo de unificação no sistema. Mais uma vez, aceita esse requerimento, então, a gestão das comunicações processuais passam a ser feitas de forma unificada. E aí, qual a questão especificamente para a parte trabalhista? O risco de ser considerada um grupo econômico, né? Quando, de fato, o for, não tem problema, né? Então, eu tenho clientes que são, de fato, grupo econômico e que podem estar fazendo essa gestão de forma unificada. Mas, e quando não for? Quando é apenas uma situação de proximidade e interesse de fazer uma gestão unificada das publicações?
Como vai ser interpretada essa coligação no DJE? É mais um argumento que vão certamente se utilizar para tentar configurar um grupo econômico, né? Então, tem esse risco e quem for fazer esse tipo de gestão precisa estar atento para isso e, caso assim entenda por fazer, que se cerque de regramentos que minimizem, né, pelo menos os riscos dessa decisão, tá? Outra questão que tem polemizado bastante, principalmente com os advogados, é que muitos tribunais eles têm enviado todo e qualquer tipo de comunicação processual para o DJE. O DJE ele foi idealizado para centralizar comunicações de cunho pessoal, ou seja, citações ou aquelas intimações que são de caráter pessoal, né? Precisa necessariamente ser feita em nome daquela pessoa. Mas sabemos que, uma vez o advogado constituído, passa a ser ele o destinatário dessas intimações, né? E muitas peças, inclusive, esse é o padrão, sempre requerer uma exclusividade nessas publicações, intimações para determinado advogado, né? Aqui no escritório, inclusive, todas as petições elas saem com esse parágrafo padrão, requerendo que as publicações e intimações sejam feitas em meu nome, sob pena de nulidade, né? E aí o que acontece? A própria OAB, recentemente, na semana passada, oficiou o CNJ justamente nesse sentido, porque tem recebido reclamações de que a empresa, né, a partir do momento que a empresa faz a leitura da comunicação processual, os prazos têm iniciado, né? Quando quem tem que fazer essa leitura, quem é o destinatário, é o advogado constituído, né? Então, só poderia se ter o início de um prazo quando o advogado, de fato, confirmasse esse recebimento, e não a parte em si, né? Então, essa é uma questão que já foi levada ao CNJ e nos próximos dias provavelmente deverá ter algum tipo de posicionamento, mas faz parte de qualquer ferramenta que está sendo implementada ter esses ajustes. E aí, nesse sentido, é muito importante a contribuição da advocacia, porque estamos no dia a dia ali e que nós passamos ali os apertos e as dificuldades, né, e os riscos de qualquer tipo de falha na ferramenta, né? Então, esse é um dos maiores problemas que tem, fora outros como, um exemplo, a plataforma do domicílio judicial eletrônico, ela convive com as plataformas de todos os tribunais. Não é porque foi criado o DJE que, um exemplo, a plataforma do Projude foi excluída, a plataforma do ESAGE, do PJE, essas continuam existindo. Então, o que acontece na prática? A partir do momento que o tribunal envia a comunicação para o TJE, essa mesma comunicação, ela fica na sua plataforma própria, vamos dizer assim. Então, eu sou do Tribunal de Justiça do Amazonas e fiz uma comunicação processual via Projude. Essa comunicação ela vai para o DJE, mas também fica na plataforma do Projude. E o que tem acontecido e tem sido reportado por alguns colegas, que não está tendo essa sincronicidade quando se abre a comunicação em uma das plataformas, ou seja, eu vou confirmar o recebimento pelo DJE. Confirmei aqui, ele não gera uma sincronia perfeita na plataforma do Projude, ou seja, eu li no dia 5 e aí consta aqui no dia 6 ou no dia 7, né? Existe uma irregularidade nessa questão da comunicação. Então, isso é muito grave também, porque às vezes pode gerar uma má interpretação ou até mesmo um prejuízo processual em virtude dessa divergência entre as datas de confirmação. Então, é mais uma questão tecnológica também, certamente o CNJ e seu grupo de TI vai estar atento para corrigir
esse tipo de imperfeição, tá? Chegando ao fim aqui, são os dois QR Codes, que aqui ao lado esquerdo tem um manual bem completo, quase 100 páginas, elaborado pelo CNJ. Então, vai desde do conceito ao objetivo do DJE e questões práticas de cadastro, né, de realmente colocar a mão na massa e fazer o cadastro do usuário. E no lado direito aqui, tem outro QR Code, mas com coisas mais práticas, são vídeos também elaborados pelo CNJ, né? São 5 vídeos muito curtinhos, um deles eu até coloquei parcialmente aqui, mas são vídeos de 2 a 5 minutos cada um, que vai ensinando o usuário etapa por etapa a utilizar a ferramenta. E também tem um webinário, né? Tem um vídeo de um webinário de quase 2 horas, com alguns representantes do Poder Judiciário e aqueles até que são responsáveis pelo programa Justiça 4.0, trocando algumas ideias e esclarecendo algumas dúvidas recorrentes sobre a ferramenta, né? Então, é muito válido também assistir para aqueles que vão estar no dia a dia se valendo da ferramenta, né? E tirar essas dúvidas, inclusive com os contatos que eles disponibilizam lá, para caso caso alguma dúvida que surja, não for respondida lá por eles naquela oportunidade. Pessoal, é isso. Acredito que a gente exauriu aqui, dentro do possível, né? A gente se propôs entre 50 e 55 minutos do tempo de vocês. Algumas dúvidas certamente vão surgir, mas vamos encaminhar esse material para vocês. E nesse material tem os nossos contatos. Estou aqui para trocar algumas ideias. Esse assunto ele não foi finalizado, né? Até porque, como eu mencionei, a própria OAB ainda está fomentando alguns aperfeiçoamentos desses regramentos, da própria plataforma. Então, dúvidas ainda vão surgir. O próprio CESA, que eu já mencionei aqui, o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, eles sequer enviaram qualquer tipo de recomendação ou comunicação, porque ainda estão enfrentando algumas questões já diretamente com o CNJ e em contribuição ao OAB. Então, teremos novidades, e a cada novidade que tiver, através das redes sociais aqui do Coelitache, certamente a gente vai ir alimentando vocês com novas notícias. E, mais uma vez, me coloco à disposição agora também, tendo alguma dúvida, podem abrir a câmera e falar sem problema nenhum, ou se preferirem usar de um dos meios aqui de comunicação colocados, me coloco mais uma vez à disposição de vocês, tá bom? Luiz, o Robson, Jefferson, alguma dúvida? Se quiserem abrir aí a câmera e falar, fiquem à vontade. Se ficou alguma questão mais específica do cadastro, a gente pode tirar também essa dúvida. Mas, mais uma vez, agradeço bastante aqui a participação de todos. Não, Luciano, muito boa explicação. Agradeço aí o seu tempo aí, esclarecer para a gente esses pontos. Eu que agradeço, Robson. Obrigado pela participação aí. Que bom. Vou mandar para vocês o material e, através dos QR Codes, vocês vão ter bastante diversão, como diz um cliente meu, bastante diversão aí para aprofundar sobre esse tema, tá? Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau, viu? Até a próxima. Obrigado, boa noite.